PF. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga desvios de recursos públicos na área da saúde. Ao todo, foram 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades dos estados de São Paulo e da Bahia. Não há mandados de prisão. As equipes da PF estiveram na sede da Prefeitura de Sorocaba, na casa e no gabinete do prefeito, além da Secretaria de Saúde, na sede da Secretaria. A PF encontrou, nessa manhã, mais de R$860 mil em espécie em um endereço ligado ao bispo Josivaldo Souza e a esposa dele, a pastora Simone Souza. Os líderes religiosos foram alvo de buscas na operação. A pastora Simone é cunhada do prefeito. A PF fez buscas na igreja e na casa deles e encontrou a quantia de dinheiro numa caixa dentro de um carro que estava em um dos endereços. Bom, vamos conversar com o prefeito. Manga está aqui conosco. Prefeito, seja bem-vindo. Boa tarde. Pergunto como é que o senhor, qual o impacto dessa operação? Eu vi o vídeo que o senhor publicou mais cedo, responsabilizando o presidente da República pela operação. Quero entender exatamente essa quantia em dinheiro, se o senhor já chegou a conversar com essas pessoas para entender, porque é uma quantia grande, quase R$1 milhão em dinheiro vivo, em espécie. Hoje em dia quase ninguém carrega dinheiro, notas ali na carteira. Imagina R$1 milhão em dinheiro vivo em pessoas próximas ao senhor. Bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a toda a equipe da UOL. Primeiramente, é importante reforçar que na minha casa não foi encontrado nenhum valor em recurso e o recurso encontrado na casa do bispo Josivaldo, da pastora Simone, que tem um ministério há 30 anos, um recurso que, segundo aí os próprios advogados, devidamente declarado, tanto que foi liberado pelo próprio delegado da Polícia Federal. Agora vamos aos casos que envolvem. Eu também não falei que é do presidente Lula. Eu fui muito claro no vídeo, onde eu falo que eu estive em Brasília nessa segunda-feira. Eu fui eleito presidente do Pacto Federativo, fiquei lá nos corredores segunda e terça-feira e nos bastidores dos políticos, os deputados, na reunião de prefeitos, quase que unanimidade falava: Manga, tira o pé. Nós lançamos a nossa pré-candidatura a presidente uma semana atrás. Nós alcançamos, na Paraná Pesquisa, nós já estávamos pontuando como governador do estado de São Paulo. Na nossa pesquisa interna, em segundo já, na disputa para o governo do estado de São Paulo, e em terceiro, empatado na presidência da República. Tem tido um crescimento importante e vocês têm acompanhado isso, a própria UOL acompanhou e nos entrevistou algumas vezes falando da repercussão, do engajamento, da popularidade que tem crescido. Essa investigação é uma investigação que acontece desde 2022, no início de 2022, quando a prefeitura foi notificada. Nós abrimos imediatamente uma apuração interna na Prefeitura Municipal de Sorocaba para fornecer todos os documentos necessários. Ela trata de uma investigação de uma OS que prestou serviço no município de Sorocaba e essa OS teria feito uma quarteirização. O que é isso? Terceirizado o serviço dela, por exemplo, na questão de lavagem de roupas, na questão de limpeza, na questão da alimentação, e entre essas empresas, não a prefeitura, entre essas empresas, teria tido essa questão do desvio de recursos. Tanto que eu sou favorável à investigação. O que eu não posso aceitar, e eu não posso admitir, e é isso que eu enfatizo no vídeo, é a gente ver a politização por parte da justiça e por parte da polícia. Porque o que acontece é que hoje, como você mesmo disse, uma operação que foi feita em mais de 16 cidades, São Paulo, São Bernardo do Campo, Osasco, cidades na Bahia, o único prefeito que teve a casa vistoriada e não encontraram nada a não ser um bolo de cenoura, o Pokémon do meu filho e a Nutella que eu tanto como aqui, o único prefeito é o prefeito que está se destacando nas pesquisas e que se colocou como pré-candidato e que tem batido em temas importantes. Como eu disse, fui eleito pela questão do Pacto Federativo, que é os recursos que ficam lá em Brasília e não estão chegando nas cidades. Pergunta. Não, só um minutinho. E não estão chegando. Não, eu já vou responder, só para concluir. E não estão chegando nas cidades. O prefeito que tem batido, que deu desconto de PTU para controlar
o aumento dos alimentos que veio do governo federal aqui, dando desconto para o mercado que não repassasse para o ovo, para a carne, para o café, para o posto de combustível que não repassasse o almoço, que bateu contrariamente os pedágios também. Prefeito. Então, é essa politização que nós estamos colocando em xeque. Prefeito. Prefeito. Só um minutinho, Couto. Só um minutinho, dá só um minutinho aqui para mim. Com licença. Prefeito, o senhor está fazendo uma acusação grave, né? Com todo respeito, o senhor é prefeito de uma cidade pequena, o senhor está sendo pré-candidato num partido Republicanos que tem o governador Tarcísio de Freitas, que hoje é visto como a grande alternativa da direita, caso Jair Bolsonaro se mantenha inelegível. Então, ele é possivelmente um candidato à presidência da República muito forte dentro do seu partido. E o senhor está dizendo que por uma possibilidade de o senhor ser candidato à presidência da República pelo partido que tem Tarcísio de Freitas, o senhor está sugerindo o uso político da Polícia Federal. Essa é uma acusação grave. O senhor tem alguma evidência clara, alguma prova de que a Polícia Federal está sendo usada para perseguir o senhor? Importante sua pergunta, Raquel. Mais uma vez, eu fui para o encontro de prefeitos, da Frente Nacional de Prefeitos, na segunda-feira, onde eu fui eleito pelo Pacto Federativo, e também na terça-feira fiquei por lá. E os bastidores políticos falando, Manga, vai devagar, eles vão bater em você, eles vão... Olha o exemplo que você está dando, e você sabe que não é difícil isso acontecer, você é uma jornalista renomada. Você viu que quando Pablo Marçal lança a candidatura dele para presidente, ele recebe uma visita também da Polícia Federal. Gustavo Lima lança a candidatura dele, ele é incluído no inquérito da Polícia Federal. Ronaldo Caiado é tornado inelegível. Então, não é de se admirar que existe parte da polícia ou parte da justiça que tem, sim, a sua questão ideológica política. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Temos deputado mais votado no Brasil e nos Estados Unidos. Isso a gente tem visto acontecer na nossa realidade política. Eu recebo uma ligação na quarta-feira falando, Manga, cuidado, olha, de um outro deputado falando, estão fazendo um movimento, está gerando muito, está batendo muito, está muito em evidência, está causando um ciúmes muito grande. Em relação à nossa pré-candidatura a presidente da República, ela foi confirmada uma vez que o Tarcísio, na hipótese do Bolsonaro não ser candidato, e o Tarcísio também não, o presidente Marcos Pereira garantiu a legenda, e a única coisa que ele falou, ele deu 2 recados. Olha, Manda, tem o meu apoio, mas cuidado que vai vir chumbo. E é o que acontece. Então, eu sou muito sincero, eu já venho de... eu fui reeleito aqui numa cidade que não é pequena, é uma cidade relativamente grande, com 800 mil habitantes, com 74% dos votos no primeiro turno, numa reeleição que eu fui feito, uma cidade que mais cresceu o seu PIB em todo o país, a indústria que mais gerou empregos, que tem aqui, uma Toyota anunciou agora um investimento de 11 bilhões na cidade de Sorocaba, cresceu 179% na geração de emprego, segundo o CAGED, onde nós dobramos o nosso orçamento de 3 bilhões para 6 bilhões, sem aumentar um único centavo de imposto, sem um único centavo da passagem. Então, Prefeito, importante no cenário estadual, uma cidade importante, mas o senhor está falando... concluir, uma cidade importante no cenário nacional, e alguém que tem ganhado uma popularidade, inclusive com entrevistas concedidas pelo UOL, que atinge 3 mil. O prefeito que conseguiu o maior número de alcance de seguidores nos últimos dias. O presidente da República teve 2 vezes aqui em Sorocaba. Prefeito, o senhor está falando de uma suposição do senhor. Peraí, Raquel, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor, são informações de bastidores. Senão vão perder o fio da meada, que o senhor acabou de falar que essa investigação da Polícia Federal começou em 2022, ou seja, no governo Jair Bolsonaro, a quem o senhor é ligado politicamente, né? Eu pergunto o seguinte, dá um nome, quem é que pode estar interessado hoje em desestabilizar o senhor, a sua candidatura, a sua prefeitura e tal? Quem é? O senhor falou Lula, né? Responsabilizou o Lula. Por que o Lula faria isso? Não, eu não acusei, eu não falei. Eu não falo. Então. No vídeo que o senhor fez, o senhor fala do presidente, o senhor fala do Lula, no vídeo, né? Qual o interesse que ele teria? Seria um concorrente dele em 2026? Eu não consigo entender qual é a lógica. Por que o presidente Lula vai perseguir justamente o prefeito de Sorocaba? O prefeito que tem 350 milhões de visualizações
nas redes sociais que aparece nas pesquisas internas, no cenário de governador, na pesquisa Paraná Pesquisa, no cenário interno, em segundo lugar, que aparece no cenário interno para o presidente, já pontuando como em terceiro colocado, alguém que tem despontado, que tem batido e apontado os erros da reforma tributária. Nós saímos de uma reforma tributária que pagava-se 5% de ISS, cria-se um imposto onde eu fiz esse vídeo agora, fiz um imposto onde o prestador de serviço vai pagar, alguns deles até 27%, tenho batido no Pacto Federativo, que é o recurso que os municípios deixam de ficar, de tudo que os municípios arrecadam, 60% vai para o governo federal, 15% para o governo estadual, e depois os prefeitos têm que passar com um pires na mão, pedindo para voltar. Um prefeito que tem se despontado no cenário político para melhorar a qualidade de vida da população, e as informações que eu tenho não são informações de corredores e bastidores. Inclusive, Ricardo, nós fizemos, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver que na terça-feira, em frente ao Palácio do Planalto, se você puder buscar essa imagem aí depois, eu faço um desabafo. Eu falo, olha, eu vi para o Palácio uma foto postada que já bateu mais de mais de 3 milhões, uma foto de visualização, onde eu faço um desabafo e falo assim, ó, eu estou desabafando, onde um político ridicularizou a nossa pré-candidatura, como ridicularizavam também, Ricardo, dessa maneira que você pode falar, Manga, como que você vai querer ser prefeito de uma cidade tão importante como Sorocaba, ser um simples vereador, ganhamos e reelegemos como o mais votado da história, onde eu falo da afronta que nós tivemos no Palácio do Planalto, isso na terça-feira. Basta você buscar nas nossas redes sociais. Então, a gente tem visto essa questão, essa insegurança jurídica acontecendo através das ideologias políticas, e eu fui alertado disso, não alertado da operação, mas alertado de que iria vir pancadaria para cima de mim. Mas eu estou muito tranquilo em relação a isso. A única coisa que me chateia, Ricardo, que me deixou extremamente chateado, porque aquele ditado, quanto mais se sobe a montanha, maior é o vento. Então, eu estou preparado para isso. Deus me tirou lá do submundo das drogas, dos vícios, há 18 anos atrás, me deu a oportunidade de ser prefeito de uma das cidades mais importantes do país e fazer a cidade se destacar nacionalmente, de ser referência nacional, de ser o prefeito mais seguido de uma cidadezinha do interior, como a Raquel disse, mas o prefeito mais seguido do Brasil, mais acompanhado do Brasil. As pessoas falam de Sorocaba como conhecem tanto Sorocaba de nome, como conhecem hoje o Rio de Janeiro e São Paulo, de uma cidadezinha pequena. Deus me deu essa oportunidade, mas o que me constrange hoje é você ver a ação política feita na minha casa, porque foram 16 prefeituras que foram. O único prefeito que vieram aqui, lógico, que não acharam nada nunca e jamais iriam achar, mas foi o meu filho de 7 anos que abriu a porta. Então, é isso que me deixa indignado e que vai ficar, infelizmente, isso na memória dele, de uma exposição que tentaram fazer nas pessoas. Mas isso não me amedronta, não. Isso me dá mais força ainda para a gente continuar o nosso desafio, para a gente bater a nossa meta. E sabe o que eles criaram hoje, Ricardo? A possibilidade de ter, pela primeira vez na história, um prefeito eleito cuidando do país e cuidando da cidade e da população. Raquel. Prefeito, falando do caso em si, envolve um contrato sem licitação e depósitos feitos nas contas ali de parentes do senhor. Eu queria entender por que De forma alguma... Só um minutinho, só terminar a pergunta. Queria entender por que houve dispensa de licitação nesse caso e por que tem essa suspeita de favorecimento dos seus parentes. Vamos falar do caso em si. Só para reforçar que a informação da senhora não tem nenhum depósito em parente meu nenhum, tá? Só essa informação não tá atualizada para a senhora. Bem, tá aqui, né? Raquel, quando você não faz um processo regular, existe um processo que você também é licitação, que também é chamamento, que também tem concorrência. Agora, eu volto a repetir, eu sou favorável à investigação. Nós tivemos aqui, Raquel, em 2021 e 2022, todas as nossas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, todas elas, sem exceção, por unanimidade ainda, Raquel. O resultado do nosso trabalho você encontra na aprovação que nós temos popular e quando você fala em fiscalização, no resultado da aprovação das contas pelo Tribunal de Contas. A investigação que acontece, ela acontece de uma empresa entre empresas que prestam serviços para ela, uma quarteirização, que já acontece desde 2022, que a Prefeitura também abre uma investigação. Para você ter uma ideia, Raquel, nós temos aqui mais de 10 mil contratos por ano, 10 mil. Todos eles, sem exceção. Antes de vir para a assinatura do prefeito, eles passam
pelo processo de chamamento, licitação emergencial, o nome que for, o pregão, o nome que for dado legalmente para que aconteça essa licitação, mas não tem essa de contratar sem fazer um acompanhado de preço, vai e faz a contratação na modalidade prevista, que a Secretaria entende, passa para a Controladoria Geral, passa depois para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e eu só assino depois que está escrito: este contrato está apto para assinatura do prefeito. Então você vê que é um contrato de 2022 e em 2025, 3, 4 anos depois, eles fazem uma busca-apreensão, lógico que nenhum acha nada, volta aí, não acharam, tá aí, não tem nada, pode pesquisar onde a senhora quiser, não acharam, na casa do prefeito, para expor alguém que uma semana atrás lançou candidatura a presidente da República, que estava sendo alertado sobre isso. Volto a repetir, eu fiz uma postagem na terça-feira falando sobre o alerta que eu tinha recebido em Brasília. Se encontrada a quantia na Caixa, vou repetir aqui porque parece que entrou cortado, né? Foi mais de 800 mil reais em espécie no endereço ligado ao bispo Josivaldo e a esposa, a pastora Simone. Eles foram alvos. A pastora Simone é cunhada do senhor, né? A gente está vendo essas imagens. E foi apreendido também um carro de luxo, né? Um Porsche do senhor. Eu queria entender exatamente por que essas apreensões. Vocês estão com informação errada. Não, essas informações são da Polícia Federal. Não é uma Porsche branca? A Polícia Federal divulgou essas imagens. Informou errado vocês, então. Eu nunca tive Porsche. A Polícia Federal informou vocês errado. Digam que é a Porsche, então. Com todo respeito. Com todo respeito que eu tenho pelo UOL, eu nunca tive Porsche. Nunca tive numa porta da minha casa. Não existe essa informação que vocês estão passando. Existe uma investigação de 16 cidades. Eu acho que, assim, eu respeito e quero aqui explicar para vocês entenderem, a gente não pode ter desinformação também. Então, eu quero pontuar isso, que essa informação não é verídica, que o senhor falou. Não houve, eu nunca tive Porsche. E o 1 milhão de reais em espécie? Em relação, também não é meu, em relação a essa questão que teve com os bispos, com a pastora Simone e com o bispo Josivaldo, que é um casal que tem um ministério há mais de 30 anos, foi liberado, inclusive, pelo delegado, porque está declarado no imposto de renda dele, o problema do ministério, da igreja deles, não tem nada a ver comigo. Eu sou prefeito da cidade de Sorocaba, então você não pode misturar uma coisa relacionada à outra. Ela é cunhada do senhor, né? E daí? Ela não pode ter um ministério, e não estou defendendo aqui, mas o próprio delegado liberando porque estava declarado no imposto de renda? As investigações... O senhor se responsabiliza pelo seu cunhado? Mas as investigações apontam uma relação que vão além do parentesco, né? Por isso que existe essa... E incluem também um ex-secretário, Vinícius Rodrigues, e também o Fausto Bossolo. A gente está pegando aqui informações da Polícia Federal. Então tem várias pessoas... Se você não deixar a gente terminar, vai ficar difícil. Vocês estão tentando colocar o Manga num pacote que não existe. Não, a gente está dando uma oportunidade para o senhor A gente não, prefeito. A Polícia Federal que fez as investigações. Você falou que eu tenho Porsche. Não, isso foi eu que falei, mas... O senhor não tem, então. A Porsche não é do senhor. Nunca tive. Perfeito. Nunca tive. Então, olha só. Prefeito, então, eu posso formular a pergunta? Eu posso formular a pergunta? Só para esclarecer, Raquel. Você pega uma informação de 2022... que começou essa apuração, e a gente nós abrimos a nossa questão da investigação própria nossa, eu acho que tem que ter. Agora, nós não podemos negar, e vocês não podem negar isso também, vocês têm que concordar comigo, porque que você pega lá, nós tivemos uma cidade investigada, São Paulo, Osasco, tantas cidades do Brasil, nós tivemos recentemente uma operação de uma empresa que era ligada ao crime organizado, que prestava serviço no governo do Estado. É o sistema de licitação do país que precisa ser mudado. Recentemente, São Paulo teve os problemas das empresas de ônibus que foram acusadas que tinha ligação com o crime organizado. Eu não posso acreditar que o prefeito Ricardo falou, não, vou contratar uma empresa ligada com o crime organizado. É o sistema de licitação que vai no menor preço e o que as empresas transmitem entre elas, se tem errado, tem que ser apurado. E eu concordo com isso. Agora, o fato de fazer esse ato na minha residência, e ficou comprovado isso, que não tinha nada, que tudo que encontraram foi um bolo de cenoura, uma Nutella e o Pokémon do meu filho, é isso tudo que encontraram, não encontraram forte aqui, viu, Raquel? Não encontraram nada, foi só isso que encontraram, mostra mais uma vez que foi uma ação política para tentar expor alguém que está despontando, que está crescendo e que tem feito
feito grandes inimigos no cenário político. Prefeito. E diante de tudo isso que o senhor está falando, qual é a providência que o senhor pretende tomar? Olha, o nosso advogado entrou, eles levaram meu celular, por exemplo. Então, para resgatar o meu celular e continuar colaborando. Eu acho, cara, que eles tentaram, de alguma maneira, nos expor, achando que isso, poxa, agora eles me chamam de vocês também, de prefeito TikTok. Eu não ligo disso, não, até gosto, tá? Então, olha, o prefeito TikTok teve a casa vistoriada pela Polícia Federal. Eles tentaram, de alguma maneira, denigrir a nossa imagem, desvalorizar a nossa imagem. Mas sabe o que eles fizeram? A pergunta, que acontece? O senhor me desculpa. Não, só um minutinho. O senhor me desculpa, é que a pergunta do Ricardo vai muito além do que o senhor está respondendo. O que eles fizeram? Mas o que eles fizeram, Raquel? Eles fortaleceram alguém que vai continuar crescendo, que vai continuar... E me motivou mais ainda. E eles vão ter, volto a repetir, pela primeira vez na história, eles deram a possibilidade agora, que talvez, mesmo estando pontuando na pesquisa, não era tão real. Mas vocês vão acompanhar, depois vocês mesmos vão divulgar as pesquisas de intenção. Da primeira vez na história, de ter um prefeito que tem se destacado na cidade, que é a cidade que mais cresceu, que tem uma qualidade de vida diferente da realidade do Brasil, governando esse país. Se o senhor me permite, é que a pergunta do nosso mestre aqui, Ricardo Couto, não é o que o senhor vai fazer em relação ao senhor, né, a sua imagem, é qual providência o senhor vai tomar em relação a um esquema de corrupção que pode estar instalado na sua cidade, na cidade que o senhor governa. A pergunta não é sobre o senhor e a sua imagem, é sobre a sua administração, sobre a gestão da sua cidade, sobre os seus munícipes. Muito importante sua pergunta. Então, foi a pergunta do Couto. Nós abrimos já um processo de investigação lá atrás, em 2012. Colaborando com 22. A polícia em todos os assuntos. Quando você fala em Sorocaba, e você fala, por exemplo, em tratamento hospitalar, nós somos hoje referência nacional. A Santa Casa, que não tem nada a ver com a SOS, mas a Santa Casa aqui, a estrutura nossa da Santa Casa, ela é melhor que o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein. As crianças nossas de Sorocaba são tratadas no Hospital de Paz, que é referência na América Latina. A maternidade nossa tem ar-condicionado, frigobar. O tempo de espera da população numa unidade pré-hospitalar nossa é menor do que num hospital particular ou num conveniado. Então, ela tem que acontecer, a prefeitura continua colaborando, porque nós temos os nossos órgãos internos de fiscalização também. Só que nós não podemos pegar e romper um contrato com qualquer empresa até que se apure. É a legislação, a empresa, seja qual for, ela tem direito à ampla defesa. Acho que foi... Tá bom. Tá dando para ouvir? Tá dando. A ampla defesa, então... As empresas da OE, dessa organização social, houve um problema. O senhor reconhece isso? Houve um problema. O senhor está dizendo que a prefeitura não tem nada com isso. Eu perguntei o que o senhor pretende fazer para evitar que casos como esse possam voltar a acontecer na sua prefeitura, é isso? Nós criamos um grupo, quando aconteceu lá atrás, essa notificação lá atrás, 2021, 2022, nós criamos um núcleo na Secretaria da Administração que soma com a Controladoria Geral do município, que todos os processos licitatórios, nós aumentamos em 30 vezes mais as pesquisas realizadas. Agora você tem, nós temos a Controladoria do município, nós temos esse órgão que fica na Secretaria da Administração, e nós vamos intensificar isso. Imagina uma cidade com 800 mil habitantes, com um orçamento de 6 bilhões, com 10 mil contratos que são assinados, nós temos que ter esses órgãos completos, e eu volto a repetir, é válido que haja Ministério Público, Tribunal de Contas. Quem valida as nossas contas é o Tribunal de Contas. E esse contrato foi feito em 22, é importante que veja ele, mas a minha conta 21 e 22 foi 100% aprovada pelo Tribunal de Contas. Então é continuar fazendo trabalho. Eu não estou começando agora. Eu fui reeleito na cidade de Sorocaba com aprovação e o sorocabano conhece o Rodrigo Manga. Então é importante essa audiência, eu quero agradecer vocês aqui, para a gente poder justamente esclarecer algumas entendidas que até a imprensa, não é má intenção, mas talvez confusa em entender todo o caso, acaba divulgando de uma maneira errônea. Tá certo, e por isso o espaço foi aberto aqui para que o senhor pudesse responder às perguntas. Prefeito, obrigado pela entrevista, a gente vai continuar acompanhando, é claro, essas investigações e o espaço segue aberto por aqui. Um abraço para o senhor, uma boa noite. Eu quero só aproveitar a audiência e agradecer o carinho da população. Nós fizemos aquele vídeo que vocês citaram, ele já ultrapassou 8 milhões de visualizações, as pessoas agradecendo, parabenizando, orando por nós. Pode ter certeza que agora o slogan não vai ser só fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil, vai fazer do Brasil
o melhor país do mundo para se viver. Deus A abençoe. gente Parabéns agradece a toda equipe sua da UOL. participação. Eu estou vendo aqui, a fila de espera em Sorocaba, na saúde, tem mais de 10 mil pessoas, hein, prefeito? É uma informação que saiu na imprensa aí de Sorocaba, né? Aí a importância da revisão do pacto, é no nacional, aí em São Paulo também. É a revisão do pacto federativo para que a gente possa deixar os recursos nas cidades, porque você pega uma fila de responsabilidade do governo federal que leva o dinheiro dos municípios ou do governo estadual que não consegue resolver. A única maneira, e aí aproveitar isso, e acabei de ser eleito como presidente da Frente Nacional do Prefeito no quesito Pacto Federativo, é a gente fazer com que o recurso do cidadão fique para o município. E não que ele vá embora para o governo federal, vá embora para o governo estadual, para depois a gente ter que passar num pires na mão o recurso de volta. É só, e aí não estou falando de seja o presidente que for, seja o governador que for, enquanto não houver a revisão do Pacto Federativo, não vai melhorar a qualidade de vida da população. Tá certo. Obrigado, prefeito. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço. Deus abençoe. Bom, claro, a gente vai seguir acompanhando essas investigações todas. O Cocho, é isso, né? Aqui o espaço foi aberto, o prefeito trouxe a versão dele e a Polícia Federal investigou o que pode ser um esquema de desvio de dinheiro da saúde em Sorocaba. Ele é um bom marqueteiro, né? Ele se defende muito bem. Porque é difícil você entrevistar uma pessoa que não para de falar, né? E que tem um discurso pronto e fica repetindo a mesma coisa toda hora. É muito complicado. É uma figura... Ele apareceu agora recentemente com essa história de prefeito do TikTok, né? Está cheio de figuras bizarras aí, surgindo cantores, influenciadores. A política agora virou entretenimento, virou show, né? Showbiz. Agora, é claro, ele se defendeu, deu a versão dele, mas a mim não convenceu. Eu acho que teve coisa errada ali. A Polícia Federal não ia inventar uma história em 2022 para prejudicar um cara que se diz candidato a presidente da República em 2025. Né? É um negócio... Diego, na minha avaliação, ele sequer se defendeu, porque ele se recusou praticamente a falar sobre o caso. Toda vez questionado sobre o assunto, sobre as ligações com ex-secretários, com a família, né, com a cunhada, o esposo da cunhada, ele sai pela tangente, ele se recusa a falar sobre o caso e sobre a investigação da Polícia Federal especificamente. Ele não tem qualquer evidência concreta de que a Polícia Federal o esteja perseguindo. É uma acusação muito grave essa, e quando questionado especificamente sobre isso, ele não tem nenhuma prova, ele não sabe o nome do delegado, ele não sabe colocar especificamente qual seria o nível de perseguição que ele está sofrendo. Ele não tem nenhuma prova disso. Ele faz uma suposição política, partindo de um tamanho político que ele não tem, né, de possível candidato à presidência da República. A gente sabe que no Brasil algumas figuras surgem e despontam, mas neste momento ele não tem esse tamanho na pré-disputa presidencial. Ele parte disso querendo criar uma cortina de fumaça para se esconder nessa suposta perseguição de acusações que são muito concretas. E aí, quando questionado sobre essas acusações, ele sequer responde. Muito bom. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo. Eu preciso fazer o intervalo agora, Coach. Vou para o intervalo. Na sequência, a gente vai entrevistar aqui o pastor Henrique Vieira, deputado do PSOL, sobre o colega dele de parlamento, o